Nós vamos estudar parte de um capítulo do livro Autodescobrimento, uma busca interior, que é um livro do Divaldo Franco com Joana de Ângeles. E a Joana é uma especialista em estudo do psiquismo. Só na série psicológica ela tem mais de 30 livros que tratam do assunto. E mais uns 200 que tratam dos assuntos em geral. A Joana estudou todos os grandes psiquiatras e psicólogos e estudiosos da consciência, do psiquismo, da psicologia, e fez um apanhado e reuniu isso num entendimento único e resultou num trabalho excelente que nos faculta a possibilidade de nós estudarmos com bastante simplicidade e com facilidade de entendimento a nossa própria natureza e as dificuldades que nós mesmos podemos criar, nos prejudicando na nossa vida, na nossa caminhada evolutiva, no nosso propósito, na nossa saúde. O tema de hoje é o ser subconsciente. Ela colocou um título de computação cerebral, porque na realidade é isso que nós fazemos, né? Estamos sempre elaborando, trabalhando com dados em nosso psiquismo e reutilizando programações feitas ou vividas em outros tempos e muitas vezes reutilizando de forma negativa em prejuízo de nós mesmos. Eu vou deixar de lado uma parte do estudo aqui para ir direto no assunto que nos interessa mais de perto, na prática, que a parte teórica aqui seria mais interessante para quem vai trabalhar com isto, mas não quem quer aplicar diretamente com o nosso caso. Então nós temos que aprender como entender melhor o nosso psiquismo, entender melhor nossos sentimentos, nossas emoções, para irmos construindo uma vida mais saudável, para aprendermos a perceber quando estamos elaborando um sentimento negativo, uma ideia negativa que vai nos causar um prejuízo, que vai nos causar um problema de saúde, e como trabalhar isso, como perceber e trabalhar isso. Então diz a Joana de Ângeles que o nosso inconsciente, ou ela chama aqui de subconsciente também, que o subconsciente é a área dos automatismos. Quer dizer, antes de chegar a se gravar no subconsciente, formar a reação automática contínua, ela brotou do inconsciente, onde estão as personalidades vividas no passado, ou os registros das nossas encarnações de passado. Então ela diz que uma parte do nosso subconsciente, e eu gosto de chamar então, em vez de subconsciente, do nosso psiquismo, é responsável por grande parte dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas condutas, das nossas reações, das nossas tendências e dos nossos automatismos. Então, na realidade, é esse conjunto de impulsos que conduz a nossa vida, e são em torno de 12, pelo menos, que nos prejudicam, ou que podem nos auxiliar. Então nós começamos com as tendências, que é a predisposição já para alguma coisa, né? Um gosto para alguma coisa, pode ser positivo ou negativo. Depois os automatismos, que é a coisa já consolidada, os traumas do passado, os medos, as culpas, os pactos que nós fizemos, como um pacto muito comum que se faz com a divindade, é os votos de pobreza dentro do catolicismo. Então a pessoa que fez voto de pobreza numa encarnação lá no ano 1200, isso está valendo até hoje, até que ela tome consciência e desfaça isso, né? Porque ela fez um pacto com a divindade, para a eternidade. Então se faz um voto desse, um voto de castidade, um voto de pobreza, um voto qualquer com a divindade, você fez uma amarração que vai repercutir na tua caminhada evolutiva. Depois não adianta espernear, porque você não vai conseguir sair daquela situação, porque você fez um pacto com a divindade. Não que a divindade vai te impor isso, mas você vai se impor. Toda vez que eu acredito em alguma coisa, aquilo passa a valer, mesmo que não seja verdade. Mas se eu estabeleci que ela é uma verdade para mim, ela é uma verdade. É por isso que Jesus disse: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, você remove montanhas. O que é fé? É confiança, é crença em alguma coisa. Então, se você acreditar, por exemplo, que você está enfeitiçado, vai estar assim.
porque você próprio vai materializar isso. Essa semana eu tive um exemplo disso, num atendimento, em que a paciente começou a ter alguns problemas de estômago, alguns problemas de saúde, dor de cabeça, náusea, dor de estômago, não conseguia se alimentar e acreditou que estava enfeitiçado. Eu fui verificar, tinha bola de cabelo dentro do estômago e foi ela mesmo que colocou, porque numa vida passada mexeu com esse tipo de coisa. Então ela tem uma mente já programada para essas coisas, com a confiança que aquilo ela vai fazer e vai funcionar. Só que agora ela não é mais feiticeira, mas o psiquismo dela está programado, o subconsciente, o inconsciente está programado que o que ela estabelecer vai funcionar, vai dar certo. E funcionou. Digo, se você usasse a cabeça para as coisas boas, é uma maravilha, né? Usa para pensar bobagem, né? Só que todos nós podemos fazer isso porque nós não temos ideia, independente da nossa condição hoje. Eu posso ser um analfabeto hoje, mas eu não sei o que eu fui no passado, eu não sei quais os conhecimentos que eu tenho. Posso ser um retardado mental hoje, mas eu sei quais são os conhecimentos que eu já aprendi no passado e que eu já usei por longo tempo. Eu não tenho ideia disso. Então, se eu pensar alguma coisa, aquilo pode se tornar verdade. Lá no sítio, como diz outro, quando era criança pequena, lá se dizia o seguinte: toma cuidado com o que você fala, porque os anjos podem dizer amém. O que é essa conversa? Quem é do interior sabe disso, né? Ou de algumas regiões sabe disso. Quando a gente fala isso, está falando uma grande verdade, uma verdade perigosa. Porque se você disser um negócio desse e tiver uma repercussão com uma personalidade tua do passado, com um conhecimento que você já utilizou, aquilo vai ficar valendo, vai ficar vibrando e valendo. Por isso que é difícil, às vezes, de você retirar um hábito de uma pessoa, uma tendência, um cacuete, um vício qualquer, ou uma postura, por causa desses automatismos, desses programas que funcionam automaticamente. Depois dele disparar, se ele já foi usado no passado, ele funciona automaticamente. É muito comum a gente ver isso nas chamadas formas pensamentos ou projeções de consciência. Alguns chamam projeções, na psicologia se chama papéis. Então, quando um ator vai interpretar um papel, fazer um personagem, dependendo de como ele vai trabalhar com esse personagem, depois ele vai ter que fazer um tratamento psicológico para descurtir o personagem, porque ele passa a ser aquela pessoa. Como ele estuda o papel e introjeta no psiquismo, programa, e ele depois precisa tratar aquilo para descurtir, para desmontar aquela estrutura, aquele automatismo, porque ele cria um automatismo temporário. Então, por exemplo, se eu pareço uma coisa agora, adoto um comportamento pro social, pro familiar, pro meu trabalho, mas aqui dentro eu tenho um outro comportamento completamente diferente, pensamentos que eu cultivo, porque todos nós não somos só uma pessoa, nós somos um conjunto de pessoas. Então, muitas vezes nós temos uma conduta pro social, uma conduta pro familiar, uma conduta pro trabalho e uma particular que é só nossa, porque ninguém conta tudo que ele pensa. Não adianta, todo mundo é assim. Nós falamos a nossa verdade íntima para ninguém, só Deus sabe, né? Então, mas ele sabe, esse que é o problema. Então, se isso é cultivado por muito tempo, ele forma um programa. É por isso que tem muitos espíritos que quando deixam o corpo físico se levam um susto terrível, porque eles esperavam uma coisa e vai acontecer outra muito diferente, e em virtude do que ele cultivava. Tem um livro famoso que traz essa história, que é do Oscar Wilde, que é o livro chamado O Retrato de Dorian Gray. Se pronunciado isso no idioma correto, tem outra pronúncia, mas o interessa para nós é o entendimento. E o Dorian Gray mandou fazer uma pintura dele, uma fotografia, um retrato dele, colocou lá na parede, e ele adotava um comportamento social assim muito bonito. Parecia ser uma pessoa muito correta, muito íntegra e tudo mais. Mas na medida que o tempo ia passando, o retrato ia se modificando, ficando horroroso, diabólico.
Ele continuava com uma boa fachada, mas o retrato cada vez mais horrível. Então o que eles querem dizer naquilo lá? É um estudo psicológico dessa realidade, significando que por fora eu posso ser uma coisa e por dentro outra. O retrato mostrava o dentro dele, a realidade espiritual dele. Então o retrato se modificava, mostrando quem ele era de verdade, mas por fora estava tudo bonito, né? Então esse tipo de coisa, às vezes a gente pega isso prejudicando altamente as pessoas nos tratamentos que nós fazemos. Na psicologia esse é o nó sem tamanho, que a personalidade é uma personalidade virtual, uma personalidade, é uma projeção de consciência, um papel. Esse papel é o que costuma falar na cabeça das pessoas que dizem que ouvem vozes. Normalmente é uma personalidade dessa que fala. Ela não teve uma história, não tem uma existência. Ela foi criada para alimentar uma determinada conduta. Então vamos supor que um de nós aqui durante o dia trabalha direitinho, faz todas as coisas, de noite sai roubar galinha. Ninguém sabe disso. Tá? Mas toda noite vai roubar galinha. Ou você não vai ficar imaginando como é que faria para roubar galinha. E consegue passar uma vida toda fazendo isso sem ser descoberto. Então ele criou para ele um papel de um ladrão de galinha. Esse personagem, se ele conseguir manter escondido na próxima encarnação, porque ele vai estar vivo na próxima encarnação, vai estar presente no psiquismo dele como uma personalidade papel, ou uma subpersonalidade que se manteve, chamamos de forma pensamento. Ele vai atuar, vai falar e vai levar a pessoa a agir daquela forma muitas vezes. A gente trabalha bastante isso em adolescentes, ou às vezes a pessoa em qualquer momento da vida também aparece, mas aparece muito perto dos 15 anos em diante. Entre 15 e 25 anos aparece bastante isso. E até você matar a charada, que o que está atrapalhando a vida da pessoa, que está levando ela a determinados comportamentos, a determinadas atitudes, a determinadas reações, até você matar a charada, às vezes vai 10, 15 sessões. Porque é um negócio que a pessoa, ela já mantinha ocultado, escondido. Então ela programou o psiquismo também para manter aquilo escondido. Isso não pode aparecer, porque é um negócio vergonhoso, então não aparece. Quando você consegue acessar aquela personalidade e trazer para tratamento, aí você desmonta ela. Aí você dilui aquela personalidade, porque ela não tem história. Acho que ontem eu estava trabalhando com uma dessas, e ele contava a história dele, o que ele fazia, que era um homem de negócios, que não sei o que viajava, que gostava disso, estava sempre muito bem vestido, muito bem apresentado, no meio de gente muito importante. Mas a personalidade física em tratamento é uma mulher, e naquela encarnação que esse personagem se manifesta, ela também era uma mulher, só que o pai só tinha aquela filha e sonhava muito que a filha fosse um homem para cuidar dos negócios dele. E ele insistia com a filha para cuidar dos negócios, mas ela não queria nada com aquilo, né? Ela queria ser homem para ir cuidar daquilo, porque ela tinha as restrições da mulher da época, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, e ela viu os outros, os primos, todos que tinham liberdade total, e ela não tinha, porque a mãe não deixava. E o pai tratou ela muito bem até uma certa idade, e depois, quando ela entrou na adolescência, o pai deu uma isolada nela. Até então ele tratou ela bem, depois deu uma isolada, e ela ficou com aquele sentimento que se ela fosse um menino, o pai ia continuar levando seria ele para viajar junto, para cuidar dos negócios, para tomar conta da empresa, para vivenciar aquele mundo que ela queria viver. Então ela criou esse papel e alimentou isso praticamente a vida toda. Agora trouxe para a encarnação atual para atrapalhar a vida dela. E como estava atrapalhando. E atrapalha muito, prejudica, derrota a pessoa. Faz a pessoa arranjar prejuízos, encrencas, dificuldades, más condutas. Porque a personalidade, esse papel, a personalidade começa a reagir também contra a parte encarnada. Não é só ele, porque ele se projeta para fora de vez em quando e depois é engolido novamente pelo psiquismo. Então a hora que ele se projeta, ele faz um estrago. Daí a pouco a consciência, como puxasse ele de volta. Porque nós somos uma espécie de ímã, né? Tendemos a atrair as personalidades num processo de coesão,
né, e manter elas presas na estrutura psíquica, no condomínio. Mas de vez em quando uma escapa. E quando ela escapa, ela começa a agir fora. E essas personalidades escapam e agem. Então, quando se tenta botar em regressão para ver a história dela, como é que ela construiu aquilo, ele não entra em regressão, ele não tem história, ele só tem aquela vivência, só aquilo. Ele não tem história, não tem continuidade, ele não teve infância, ele não foi adolescente, ele não envelheceu, ele permanece naquela faixa. E enquanto for alimentado de alguma forma, porque essa moça ainda tem hoje a ideia que se ela fosse homem a vida seria mais fácil, ela poderia fazer coisas que normalmente ela não pode, né? Então ela ainda alimenta o processo. Então, na medida que você vai conscientizando a pessoa daquele tipo de coisa e desmantela aquela personalidade de papel, então aí as coisas começam a se normalizar. Mas é preciso que ela também não alimente mais aquilo, porque como já existe um modelo anterior, um molde, ela pode reativar aquilo, se continuar alimentando aqueles mesmos desejos. Então nós somos um enigma a ser decifrado. Essa foi a ideia quando a gente montou a Associação Vida Consciente. A ideia de a gente poder estudar a nossa consciência, estudar a nossa estrutura psíquica, decifrar um pouco de como nós somos estruturados, montados, como nós funcionamos e buscar compatibilizar o nosso funcionamento, o nosso direcionamento consciente, pelo menos, com as leis divinas para evitar a construção de problemas. Porque por causa disso aqui nós construímos problemas gravíssimos, doenças crônicas, doenças graves, doenças autoimunes, doenças que acabam com as nossas vidas. A Joana diz o seguinte, que muitas vezes nós trazemos essas memórias para o cérebro sem ter consciência disso, mas traz para uma estrutura semiconsciente no momento que estamos dormindo, nos nossos sonhos, porque muitas vezes, quando nós desprendemos do corpo, as memórias de passado afloram mais facilmente, ficam mais perceptíveis. E aí então, fora do aprisionamento do corpo, nós vamos em busca dessas memórias, dessas vivências do passado que nos foram agradáveis ou que trazem marcas ainda de raiva, ódio, rancor, inconformismo, frustração, sei lá o que. Tudo aquilo que não foi resolvido ou que foi mal resolvido pode ser aflorado. E se nós trazemos isso para a consciência, então você pode deitar muito feliz e acordar no outro dia muito estranho, muito esquisito, trazendo uma memória dessa. E dali em diante, daquele dia em diante, começa o teu calvário e você não tem a menor ideia de onde que surgiu aquilo. Então a Joana coloca isso aqui, que isso aflora nos sonhos, cuja ação é preponderante nos transtornos neuróticos que resultam das suas fixações perturbadoras. Então pode te levar à loucura isso, e você não tem a menor ideia. E pior, como a medicina e a psicologia, e na sua maior parte, não acreditam na reencarnação e acham que é tudo produto do cérebro, não vão conseguir matar a charada, não vão conseguir tratar o problema. Não tem como, porque a raiz desses problemas às vezes está, no caso dos exilados, está pelo mínimo há 6, 7 mil anos atrás. Os exilados, dos exilados há muito depressivo, viciados muito teimosos, pessoa muito rebelde. Os transtornos, tipo bipolar e outros transtornos, né? O TDAH, tudo isso muitas vezes tem a sua raiz lá no outro planeta, de onde a pessoa foi exilada. E se você não conseguir chegar com a investigação psíquica até essa raiz, você não mata a charada, você não tem como curar. A pessoa vai passar a vida tomando remédio. E muitos trazem um inconformismo tão grande que trazem a tendência ao suicídio, já fizeram isso muitas vezes. Então se torna uma coisa perigosa. Lá na minha terra, em Lagoa Vermelha,
né, no interior, onde residem meus familiares, desde que eu era criança lá, eu via falar dos vizinhos que se suicidavam, pois isso continua até hoje. E não são mais pessoas de muita... Tem os de idade também que se suicidam, mas muitos jovens se suicidam. Gente aí de 15 a 25 anos suicidando. Quer dizer, reencarna ali um tipo de gente, um grupo de pessoas um tanto rebeladas, revoltadas. Eu nasci lá e eu trazia desde criança memórias de uma encarnação na Áustria. Tá, eu era um moleque de 6 anos e tinha aquelas memórias do passado de lá. E isso vira um conflito terrível na cabeça da gente. Você não consegue entender o que significa aquilo. Você se sente completamente desajustado com o meio. Imagine uma pessoa revoltada, inconformada com aquilo. É tirada do meio bastante rico, um meio bastante luxuoso, né? De uma cultura completamente diferente, e você lançar lá no meio do mato, lá no sítio. Para andar pisando na geada de pé descalço, né? De manhã, ir para a roça, puxar o cabo da enxada até meio-dia, e aí você saiu lá daquela riqueza toda, daquele palacete, para ir para a roça. Dá certo um negócio desse? É muito complicado, gente, só para quem viveu. Um conformismo total. Ainda bem que eu não pensei muita bobagem. Então, conforme as preferências mentais, e estas já nós podemos dominar, desde que a gente comece a pensar no que eu penso. Olha que interessante, redundante, mas é interessante. A partir do momento que eu analiso o que eu penso, que eu presto atenção no que eu penso, nos vícios de pensamento que eu tenho, e eu preciso fazer isso se eu quiser tomar conta da possibilidade de eliminar esses sintomas. Porque se eu não pensar, esses pensamentos podem estar alimentando esses sintomas negativos. Acho que uns 6 meses atrás eu tive uma crise dessa, e eu não me dei conta no início, ela durou uns 2 meses. Eu comecei a sentir um cansaço, um desânimo impressionante. E eu achei que a vida acabou, isso aqui não tem mais energia para nada, né? Mas eu tive a lembrança de pedir um atendimento. E veio uma personalidade de velho, por isso que eu não gosto de velho, né? Tá? Uma personalidade de velho para incorporação. E se queixou, reclamou, até não poder mais. Estava acabado, velho. Aí a gente deu um trato nele e conscientizou e encaminhamos ele para tratamento, para continuidade de tratamento numa instituição do astral. Imediatamente acabou o problema. Foi como se tirasse com a mão. Acabou o problema, simplesmente. Quantas pessoas que a gente atende com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Pessoas muito jovens, sustentando personalidades de velhos acabados. De pessoas desiludidas, de pessoas decepcionadas, desencantadas com a vida, outras encarnações de muita frustração e coisa. E a pessoa está carregando aquilo no agora. Ah, por que Deus fez isso assim? Está tudo errado? Não, porque desde os tempos mais remotos, em todas as religiões, foi recomendado o autoconhecimento. Jesus colocou isso de uma forma muito legal: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a tua verdade de dentro, não é outra verdade. Você pode ter muito mais saúde, muito mais harmonia, muito mais prosperidade. Tem uns pastores evangélicos que trabalham muito com a prosperidade, eles dizem: eu não estou falando da prosperidade financeira, só estou falando da prosperidade espiritual, da prosperidade da saúde, do equilíbrio, da harmonia, de tudo na sua vida. Muitas vezes nós estamos submetidos a controles que estão em nós mesmos. Não é a vida que está te pedindo de nada, te calçando de nada. Não é a sociedade que está te colocando, te cerceando, te impedindo de você progredir, de você caminhar, conquistando aquilo que você deseja. É você que se coloca limitações por não saber. Muitas vezes é um recalque, é uma dificuldade de olhar nos olhos do outro, é a sensação de que está sendo vigiado, é a sensação disso, é daquilo, os recalques: eu sou incapaz, eu não consigo, isso não é para mim. E os vai colocando uma série de
de conceitos para você, estabelecendo que você é um incapaz, como se você não fosse filho de Deus. É muito comum quando se trabalha com os espíritos que estão nas regiões inferiores, né, que já estão há muito tempo nessas ondas de sofrimento e que cometeram muitos crimes, muitos erros graves, e ele dizer: eu sei que eu não vou sair mais daqui porque eu não mereço. Ele esqueceu que ele é filho de Deus. É claro que não tem merecimento algum, mas Jesus veio fazer o que aqui? Veio socorrer santos? Não, ele veio socorrer exatamente quem não merece, quem não tem condições, aqueles que precisam de ajuda, porque só pode socorrer quem precisa de ajuda. Quem não precisa de ajuda não precisa de socorro. Para que ele vai socorrer santos se santos já encontrou o próprio caminho? Ele veio para socorrer exatamente quem está no atoleiro. Só que, muitas vezes, as religiões colaboram com essas ideias, quando diz que está condenado, você vai para o inferno, isso e aquilo, o inferno é eterno. Tá? Então, muitas vezes, as religiões te colaboram para te colocar você, para te quebrar essa ideia da filiação divina. Então, você deixou de ser filho de Deus. Entra no inferno de sofrimento porque você não merece, porque Deus virou as costas para você, é você que virou as costas para Deus, mas você acha que é Deus que virou as costas para você, que você que pediu, ele não te ajuda porque te botaram uma ideia na cabeça que Deus é uma espécie de serviçal que está ali pronto para satisfazer todas as tuas vontades. Não é assim que funciona. Mas colocaram, não, Deus pode tudo, se Ele quiser agora, Ele faz essa mesa virar uma mesa de ouro, se Deus quiser Ele pode. Não é assim que funciona, não pode, não faz, porque não está dentro da lei divina. Deus é a lei divina e ela é para todos, não é para um ou para outro. Ah, Deus não me ajuda. Os Espíritos colocam aqui uma ideia do serviço divino que é muito legal. Ele diz: quando Deus faz chover, Ele faz chover só para os bons ou só para os maus? Não, é para todos. E quando Ele acende o sol, é para os bons ou é para os maus? É para todos. Toda a lei divina é para todos. Não tem, Deus não me ajuda. A lei divina está ali, depende de você. É você quem faz acontecer a lei. Isso nós precisamos aprender ainda. Eu volto na questão da fé, do tamanho de um grão de mostarda. Quem faz acontecer a lei divina? Você. Porque se você acreditar no negócio negativo, vai ser negativo. Se você acreditar no positivo, vai ser positivo. Se você acreditar na saúde mais do que a doença, você vai ter mais saúde. Se você acreditar mais na doença, você vai ter doença. Por causa desse poder que está instalado em nós, que nos dá essa força, essa capacidade de transformar as coisas. Quando se diz que Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, você é o senhor do teu destino. O que você decidir, vai ser. É claro que nós não podemos mover a matéria rapidamente. Você vai transformando as coisas. Fé é uma confiança permanente. Então, se eu confio permanentemente que Jesus está me amparando, aconteça o que acontecer, está dentro da programação divina, mas amparo não me falta. Agora, se eu acredito que estou abandonado pela lei divina, eu me coloco em abandono. Então, conforme as preferências mentais, os alicerces do inconsciente ou do subconsciente são compostos dos mais frequentes padrões de pensamento, que estabelecem a conduta dos indivíduos, por ser essa de relevante importância no seu relacionamento interpessoal, como na sua vivência existencial. Enfermidades fisiológicas resultantes da somatização dos transtornos psicológicos, assim como bem-estar, alegria de viver, ou pessimismo, angústia, encontram-se instalados nos painéis do subconsciente, de onde emerge então para que predominem na experiência humana como saúde ou doença, felicidade ou amargura. Vós sois deuses, disse Jesus, pode fazer o que eu faço e muito mais. Então você acredita que você é um infeliz, que você é um azarado, que para você nada dá certo, que você não vai conseguir nada na vida mesmo, vai ser isso mesmo, o tal de livre-arbítrio. Por isso que a lei divina coloca como a primeira grande lei, que é a lei maior. A semeadura é livre,
mas a colheita é obrigatória. Quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho a liberdade, Deus não me impede de eu fazer nada. Posso fazer os maiores crimes, Deus não me impede, só que tem as consequências, e delas eu não escapo. Então, a partir do momento que nós entendemos essa grande lei, nós já começamos a melhorar a nossa conduta. Se nós não queremos a consequência, agora se eu não me importo com as consequências, então tanto faz. Mas na hora de arcar com as consequências, a coisa pode ser muito dolorosa. Então é melhor que eu pense no que eu vou fazer. Agora, se eu quero aprimorar isso aí, esse conhecimento da lei, então eu vou estudar isso aqui que nós estamos estudando. Eu já sei que a lei divina diz que eu posso fazer o que eu quiser, mas tem as consequências. Essas serão minhas, eu querendo ou não querendo. Então, quando eu falo com alguém que não acredita em reencarnação, isso é tudo bobagem, não tem problema não. Ele vai conferir isso talvez muito antes do que ele imagina. Ele vai ter que voltar no mundo espiritual. Morreu e acabou. Você vai conferir também. Porque independente do que eu acho na criação divina, Deus me pediu alguma opinião? Porque eu não acredito nisso, mas Deus pediu a tua opinião quando fez o mundo? Não perguntou nada para você. Então o que você acha ou deixa de achar, para a lei divina, não importa. Agora para você importa. Porque aquilo que você acredita passa a ganhar força de lei e de ação, é poder, mal aplicado ou bem aplicado. Então, se eu entendi isso, eu começo então a estudar as leis divinas e tentar aplicar na minha vida. Por isso Jesus disse que o jugo dele era suave e o fardo era leve, porque a partir do momento que você procurar estudar o que ele falou, você começa a mudar a tua vida para melhor. Diz, mas daí eu não vou poder fazer mais nada na vida. Como eu não vou poder fazer mais nada? Não pode ter vida normal, só mais enquadrada dentro das leis divinas para te evitar problemas. Agora, se ter vida normal é fazer um monte de bobagem que vai te trazer consequências ruins, isso é falta de inteligência, no mínimo. Então, a partir do momento que eu estudo algumas dessas leis, eu gosto de trabalhar com as 4 ou 5, senão porque é muita coisa para a gente colocar na cabeça, então é melhor começar com pouco, só que esse pouco é o tudo, o que nós precisamos. A grande lei, semeadura livre ou colheita obrigatória, ou seja, para cada ação uma reação contrária e na mesma intensidade. Essa é a grande lei. A segunda lei, perdoa 70 vezes 7 vezes. Para quê? A mágoa, a raiva, o ódio, o rancor guardado, a injúria é um gerador de câncer. Então, eu vou eliminar o que eu carrego dentro de mim. Vou tentar perdoar e me perdoar também pelos meus erros. Porque às vezes você perdoa facilmente os outros, mas não se perdoa. É muito comum quando aparece isso no Evangelho, que as pessoas vão fazer o tratamento e aparece inimigos desencarnados, ou amem os inimigos. E a pessoa diz, eu não tenho inimigo. Os teus inimigos estão dentro de você, dentro do teu psiquismo, e ali estão dentro das tuas memórias. É as tuas ações negativas que você não se perdoa e se tornaram teus inimigos. Então, essa é importante, perdoa 70 vezes 7 vezes. Façais aos outros o que quereis que vos façam. É a política da boa vizinhança. Não arrume encrenca com ninguém para não ninguém arrumar encrenca com você. Ou pelo menos para diminuir a possibilidade de você ter encrencas. Tem mais uma. O amor cobre a multidão dos pecados. O que é isso? O que é o amor dentro da visão divina? É as boas ações. Não tem nada a ver com sentimento afetivo. São as boas ações. Então, sempre que você fizer boas ações, são atitudes amorosas. Não importa se a tua boa ação é com o animal, com a pessoa, ou com a planta, com o cuidado para não jogar lixo na rua, são boas ações. Tudo aquilo que nós já sabemos, que os nossos pais ensinaram, que a religião ensinou, que a escola ensinou, ou que a vida ensinou, de positivo, são boas ações. A partir do momento que nós praticamos isso, nós também estamos criando condições positivas para nós, vibrações positivas para a nossa saúde. Se você usar só essas leis aí, que são leis divinas, você já tem uma enorme vantagem sobre a grande maioria das pessoas. Não que você tenha que ser melhor que os outros, no sentido de orgulho, mas você pode ser melhor no sentido de conduta, não por vaidade, mas por consciência.
Então eu vou procurar me modificar para melhor. Então as enfermidades, muitas delas podem ser causadas por nós mesmos e são as piores. São as de mais difícil tratamento, as mais resistentes a qualquer tratamento. É aquela que é alimentada pelo teu próprio psiquismo, porque ela é alimentada dentro de você, não é a coisa que vem de fora. A Joana coloca uma exceção aqui, que é os chamados gravames kármicos. Os problemas da vida humana invariavelmente são cultivados e arquivados ao longo das reencarnações. Então nós não sabemos do que nós andamos aprontando em nosso passado, mas podemos ter uma ideia pelas nossas dificuldades, pelas nossas tendências, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelo como nós lidamos com a vida, com as pessoas, com o trabalho, como nós lidamos com o grupo familiar, como nós lidamos conosco mesmo. Tá? Tudo isso nós podemos avaliar e poder tirar uma ideia do que nós somos, como nós somos e o que podemos melhorar. Então isso que foi arquivado ao longo das reencarnações, passa a expressar-se de acordo com a eleição dos tipos de ideias selecionadas. Então as nossas ideias, aqueles pensamentos que vêm, porque eu gosto de separar raciocínio de pensamento. O raciocínio, eu vou pegar esse copo e vou analisar se eu quero ele diferente, se eu posso fazer alguma coisa aqui para modificar esse copo. Estou raciocinando em cima disso para formar uma ideia, então, de uma coisa nova. Agora, se eu estou quietinho e entrou um pensamento, que é comum quando você vai fazer uma prece, entrar um pensamento e você esquecer a prece, quando você dá conta, já faz 1 hora que você está pensando uma bobagem qualquer, aquele é o invasor. São aqueles pensamentos que nós temos que tomar atenção com eles, porque muitas vezes são altamente negativos, são de natureza inferior, de natureza obsessiva. E como nós temos uma agravante, que todos nós temos um certo grau de mediunidade, ou a capacidade de captar o que os outros vibram, o que os outros pensam, o que os outros sentem, fazemos isso pela mediunidade ou pela sensitividade, de captar pensamento dos outros e não saber muitas vezes se aquilo é nosso ou é de quem, como nós captamos às vezes sintomas dos outros e achamos que é nosso. E por isso que médium, muitas vezes, que não cuida da mediunidade, não sai dos médicos, conhece todos os médicos da cidade, porque vai de um para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, toma todo aquele tipo de remédio, nada funciona. Por quê? Porque ele capta as coisas dos outros e acha que é dele. O sensitivo, em menor grau, mas faz a mesma coisa. O sensitivo capta mais as coisas da realidade da consciência. O médium capta da realidade dos espíritos. Então, nós estamos sujeitos a isso também, mas isso são ferramentas que a divindade colocou em nós para que nós tenhamos mais facilidade para decifrar os mistérios da vida, os mistérios da natureza e construir a nossa caminhada evolutiva muito mais rica de possibilidades, porque a vida é uma surpresa a cada instante. Eu estudo psiquismo e trabalho com isso há quase 40 anos e me surpreendo a cada atendimento que eu vou fazer, seja aqui no trabalho espiritual com a apometria, seja nas captações psíquicas, nas TVPs, enfim, na observação da causa dos problemas humanos. É uma surpresa atrás da outra. O ser humano é um enigma fantástico. E muitas vezes nós nos colocamos nas piores condições, por achar que não somos nada, não podemos nada, não temos condição de nada, quando na realidade uma atitude acionando o poder da vontade já consegue resolver um mundo de coisas, ou pelo menos iniciar uma construção positiva. Então, na área das patologias degenerativas resultantes de germes, micróbios vários e vírus destrutivos, encontramos os fatores predisponentes para a sua proliferação, nos desejos subconscientes de que não se liberou realmente o enfermo, embora no campo da consciência exteriorize o desejo de adquirir saúde e harmonia. Então, do lado de fora, na superfície da consciência, ele quer sarar, está fazendo um esforço danado para sarar.
mas lá dentro ele está desejando morrer, desejando que os outros tenham pena dele, que ele é um coitadinho, está desejando que todo mundo dê atenção para ele, e com isso ele está escapando de trabalhar, então, porque ele está doentinho, não precisa trabalhar, é dispensado, ninguém vai cobrar nada dele. Tem uma série de outras vantagens que ele fica cultivando por dentro. E o pior de tudo isso é que muitas vezes nós não nos damos conta disso, como nós estamos agindo. Era muito comum, hoje quase não existe mais, tais fenômenos físicos, como aqueles de aparecer fogo, incendiar coisa dentro de casa, objeto que se move, coisas que quebram dentro de casa, que ainda é mais comum, onde casa que tem médium vive estourando lâmpada, queimando fiação, esse aparelho elétrico queima fácil. Então a pessoa não se dá conta que é alguém da casa que está provocando aquilo. Por dentro existe uma vibração negativa, desarmônica, mas na consciência a pessoa está apavorada com aquilo, acha que tem espírito, que tem feitiço, que tem não sei o quê. Então, nós precisamos nos conhecer melhor e precisamos buscar adotar condutas mais compatíveis com as orientações da lei divina, para que possamos ter uma qualidade de vida melhor, ter mais saúde, mais equilíbrio, mais harmonia. Então eu acho que poucos de nós sabiam que nós podemos ser alimentadores de micróbios e vírus e doenças, mas podemos. Basta um pouco de desatenção nesse campo. Então é normal que se deseje o êxito, a fortuna, o sucesso nos empreendimentos, o progresso cultural e artístico, o interesse de trabalhar, não raro fracassando nas tentativas. Então é muito comum nós desejarmos e até nós prepararmos de certa forma, porque está cheio de gente por aí com 2, 3 faculdades que não arruma emprego. Então às vezes é normal nós nos preparar, fazer um aprendizado qualquer, e agora eu vou buscar mercado de trabalho, e nenhuma porta se abre, mas lá no fundo você já bloqueou isso também. Eu nunca esqueço de uma história, quando eu trabalhava no estado do Paraná, que eu trabalhava nas cidades. Eu estava trabalhando numa cidade próxima de Curitiba, e lá em Curitiba tem um curso para quem trabalha com mapas. É um curso universitário muito exigido, trabalho com cartografia. E acho que o curso tinha no máximo uns 20 alunos, porque é muito exigido, são poucos os que buscam isso, é uma área muito restrita para emprego. E havia uma empresa em Curitiba que trabalhava com isso, que precisava de alguém formado nessa área que fosse o melhor aluno. Então eles pegaram esses formandos dessa faculdade e fizeram um teste com todos. No final sobrou 3 com condições para aquilo que eles queriam. Tinha que ser realmente os melhores. E na época eu estava trabalhando nessa cidade, e uma moça que tinha passado nessa prova era uma das 3 concorrentes a uma vaga para trabalhar nessa empresa, que era muito bem remunerada. A pessoa viajava muito e aquela coisa, tá? Então tinha muitas viagens para os Estados Unidos, e trabalho muito promissor, assim, de muita vantagem. E ela foi fazer o teste, foi fazer a prova, e com as pessoas que faziam esse trabalho, tinha uma equipe de psicólogos e, enfim, gente preparada para esse tipo de seleção, para o exame de seleção. E ela não passou no teste, e claramente ela era a melhor dos 3. E ela ficou sentidíssima, perdeu a grande oportunidade da vida dela. Aí nós fomos fazer um trabalho desse, de captação, de investigação do psiquismo, para saber por que ela não tinha passado. E você sabe que depois de um certo treinamento, a gente pode reativar registros de acontecimento e saber o que aconteceu, qual foi a conversa. Eu vejo quando estou trabalhando assim com personalidade que ainda não entendeu, que é desencarnada há muito tempo, fazer ela participar do velório e escutar as conversas de velório para ver se toca, né? Para saber que é ela que desencarnou, que ela está no velório próprio, né? Então se reativa tudo aquilo de novo. Isso é registro, chamado registro akáshico. E verificando o registro dessa entrevista da moça, foi muito interessante, porque foi entrevistado de um por um, e eu fiquei observando. Quando ela saiu da entrevista, os entrevistadores se olharam e disseram assim: de longe ela é a melhor de todas,
mas o nível de orgulho, de arrogância e de presunção dessa moça é insuportável. Não dá para o trabalho que nós queremos. Ela era assim mesmo. Ela perdeu a vaga por causa do orgulho, da presunção dela, de superioridade. Ela ficou chateadíssima quando soube, porque lá no trabalho veio à tona qual é o problema dela. Ficou sabendo depois. Infelizmente, não foi antes. Porque a pessoa não suspeita, você não suspeita que você traz um aspecto negativo. Isso é muito comum quando você está procurando emprego, você bloqueia as possibilidades de emprego. Eu trabalhei muito tempo com vendas e eu via como é que se bloqueia uma venda. E depois que eu comecei a trabalhar com terapia lá em São Paulo, uma época você vê que os descuidos, a gente está dentro da área, quando você percebe você está fazendo bobagem. Eu saía de São Paulo, fui trabalhar já a pedido de um pessoal lá do Hospital das Clínicas, que eu atendi aqui em Lages, um pessoal de lá, e aí eles pediram para ir trabalhar em São Paulo, porque eram médicos lá e não podiam estar saindo, então era mais fácil eu ir para lá do que eles virem para cá. E eu trabalhava lá em São Paulo, eu ficava 15 dias lá e 15 dias aqui. E eu saía de lá com a agenda fechada para o retorno. E quando eu voltava, em 3, 4 dias a agenda esvaziava 50%. E eu não conseguia atinar com o que estava acontecendo. As pessoas marcavam, queriam e depois desmarcavam. Parecia feitiço, né? Tem uma coisa. Aí eu fui verificar o que era. Era eu que estava fazendo o trabalho. Eu não me dava conta, mas tinha personalidade minha que não queria trabalhar com aquilo, que não aceitava ficar fechado no consultório ouvindo história triste. Eram as personalidades, inclusive militar, algumas, né, do passado, que interferiam no meu trabalho e faziam os clientes desmarcar. Porque automaticamente eles acabavam, por causa do cordão prateado, recebendo a ressonância do trabalho que eu fazia no consultório. E eles também se aprisionavam na liberdade deles com a minha interferência de ficar escutando historinha triste de gente lá. Então eles faziam desmarcar. E eu não percebia que eu estava desenvolvendo semiconsciente uma espécie de má vontade que vinha deles. Eu não me dava conta do grau de má vontade que eu estava empregando no trabalho. Também, em questão de uma semana, nem isso eu resolvi o problema. Porque foi só trabalhar aquelas personalidades e eu me trabalhar para não alimentar mais aquilo, porque eu estava alimentando sem me dar conta, resolveu o problema, nunca mais tive problema. Então aí você passa a perceber do que você é capaz com você, daí depois você diz que você é um azarado, e é mesmo, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro, você atrai. Então nós precisamos aprender a lidar com isso e agora mais ainda, porque nós já entramos no milênio do mentalismo, que é o milênio do uso das forças da mente. E nós vamos usar cada vez está mais disponível. Nós não estamos mais nos 5 sentidos e mais, nós estamos perto de 12 já. Porque se nós observarmos a nossa intuição, quanto que está aguçada, a nossa percepção de evidência, nós não acreditamos, não prestamos atenção, não estudamos isso, então nem percebemos. Intuição, vidência, essa percepção de sentir campos de energia, eu treino um pouco disso, eu tenho facilidade, então percebo. Então, só aqui já tem 3 sentidos novos. Essa capacidade de prever as coisas, de captar as coisas que acontecem com os outros, já são mais 5 sentidos. E tem mais. Mas nós estamos estudando isso, estamos constatando isso? Não. A ciência está preocupada com isso? Não. Está 5 sentidos, tá bom. Nos planetas mais evoluídos, as pessoas têm mais de 20 sentidos. 20, 30 sentidos diferentes. Que nem não temos nem ideia do que é. O Espírito Ramatiz diz só para dar uma ideia do que é sentido desenvolvido. O azul que chega até nós, a cor azul, tem no astral em torno de 47 nuances diferentes. Quantos tons de azul nós percebemos? Uns 4, 5? Nós não temos capacidade de audição, é reduzidíssima. Nossa audição, nosso campo de visão é reduzida. Então nós precisamos desenvolver muito mais. E chegou o milênio de isso começar a ser valorizado, desenvolvido. E a nossa mente está bastante desenvolvida, nós não estamos percebendo, não estamos sabendo usar isso adequadamente a nosso favor. Então acabamos nos prejudicando com isso. A força das nossas palavras, porque muitas vezes nós intoxicamos o nosso ambiente com palavras negativas,
Eu estava vendo essa semana pessoas que mexem com comida, pessoas briguentas, azedas, que mexem com comida, ou gente dentro de casa que faz a coisa de má vontade. Estoura o estômago, causa problema de fígado, de estômago, pode causar doenças seríssimas, em virtude de fazer coisa com má vontade. Dizem os espíritos que falam da Atlântida, que a Atlântida estava tão desenvolvida que pessoas que trabalhavam com alimentação lá, desde quem trabalhava na agricultura, não poderia ser qualquer pessoa. Tinha que ser pessoas com um grau de bondade, de espírito de fraternidade, de equilíbrio muito grande para poder trabalhar com comida. Nenhuma pessoa que fosse irritada ou colérica ou guardasse mágoas ou ressentimento podia botar a mão em comida lá, desde a planta, porque a pessoa intoxica aquilo. Então, o que a Joana tenta dizer para nós? Para nós abrirmos os olhos para essa nova realidade. Muito pouca gente ainda está interessado nisso. Mas isso não importa, importa o que nós podemos buscar para nós, o que nós podemos fazer, porque nós somos uns poucos aqui estudando isso. Mas na medida que eu vou me interessando e vou vendo as vantagens de aprender isso e de colocar mais equilíbrio na minha vida, mais harmonia, os outros também vão percebendo e vão se interessando. E na medida que você vai percebendo, você também se entusiasma mais por isso e vai falar para os outros. Então nós vamos multiplicando e lentamente nós vamos chegando a envolver todas as pessoas. E depois, talvez, de 1 milênio, a gente envolve a humanidade toda. Então, já que nós vamos voltar para reencarnar em tese, né, se não formos exilados, se for, a gente monta um outro grupo lá do mesmo jeito, não vamos desistir. Então, podemos ir em frente sem medo, com confiança, aprendendo mais sobre os poderes que a divindade nos colocou à disposição e que só nós devemos e podemos utilizar. Estão aí. Então, ante o insucesso, é comum as pessoas desacorçoando. Eu aprendi desacorçoando, né? Desanimando. Afirma-se que se é portador de vontade débil, se é vítima do infortúnio, do destino ingrato, da má sorte. Aí a pessoa passa a cultivar aquilo. E é tudo que nós não devemos fazer. Em verdade, o empenho pessoal começa no plano do desejo mental, prosseguindo nas tentativas que garantem o hábito de realizá-la, tornando-se parte integrante da própria natureza por fixação automática. Então, se nós começarmos a fazer bem as coisas, fazer o melhor ao nosso alcance, pegar para começar e fazer, porque se a gente for deixando, desde o servicinho doméstico, se for deixando a pia, depois fica difícil. Tudo que você for fazendo, se fazendo pela metade, fazendo mal feito, pode escrever que você está assinando o teu fracasso na vida, porque você se acostuma a começar e não terminar, você se acostuma a fazer mal feito. Depois de um tempo você automatiza e nem percebe mais o quanto que você faz mal feito as coisas. E aí depois ninguém te prestigia a tua vontade de trabalhar, porque você faz mal feito, você não percebe. Os outros reclamam, você fica indignado ainda, mas não se dá conta da má qualidade do teu trabalho, porque viciou. Então, o infortúnio é resultado das ações negativas ou dos comportamentos enfermiços que predominam nos arquivos do subconsciente ou do inconsciente, que por sua vez conspira com firmeza contra as aspirações novas, inabituais, vencendo-as. Cada um elabora o próprio programa de sucesso ou de fracasso, mediante atitudes que se transformam em base de segurança da existência, irradiando os seus conteúdos psíquicos conforme as qualidades vibratórias de que se constituem. Não basta, portanto, desejar esta ou aquela conquista, torna-se imprescindível insistir e perseverar, de forma que a potência da ideia inusitada predomine sobre as que se encontram arquivadas comandando os acontecimentos. Então, coloque ideias positivas, cultive ideias positivas para anular aquilo de negativo que você carrega em você, que talvez nem percebeu ainda.
mas na medida que eu vou colocando hábitos positivos, ideias positivas, comportamentos mais adequados, mais positivos, automaticamente eu vou desenvolvendo ou vou sobrepondo sobre aquele conteúdo negativo, eu vou colocando um conteúdo positivo que vai anular aquilo que me bloqueava a condução da vida, que me bloqueava o sucesso, a saúde, a harmonia. Tudo isso pode ser anulado pela atitude positiva.